Bom dia! Hoje são 20 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cargo de engenheiro, nível superior em engenharia civil. Esse concurso se realizou em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a SES Gran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: de acordo com a norma padrão, o verbo haver, veja o verbo aí em destaque, em negrito, haver. O verbo haver não pode assumir a forma de plural quando é usado como verbo impessoal. A forma verbal destacada não é impessoal em... dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? É importante que o candidato entenda o que a questão quer. Ela quer que você encontre a única alternativa em que o verbo haver não é empregado impessoalmente. Então, ela quer que você encontre a única alternativa em que o verbo haver, ele vem no sentido de existir ou de acontecer, ou de tempo. Entendeu? Tempo, no sentido de existir ou de tempo. Então, no sentido de existir ou de tempo, o verbo haver, ele é impessoal. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. E nunca vai para o plural, no sentido de tempo e de existir. Certinho? Então, é essa alternativa que a questão quer. Então, procure aí a única alternativa em que o verbo haver, ele não é impessoal. Ele não é impessoal. Não vem no sentido de existir, nem no sentido de tempo. Procure aí. 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa em que o verbo haver não é impessoal, em que o verbo haver não vem no sentido de existir, no sentido de tempo. Então vamos lá. Alternativa A traz assim: em muitos casos, não há alternativa senão defender uma visão conservadora da sociedade. E aí o verbo haver, em negrito aí,
Esse verbo aí está no sentido de existir ou no sentido de tempo? Se estiver no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Então vamos aí. Em muitos casos não há alternativa. Você vê facilmente que o verbo haver aí está no sentido de existir. Eu digo, em muitos casos não existe alternativa, senão defender uma visão conservadora da sociedade. Então o verbo haver aí está no sentido de existir, logo é impessoal. Então essa aí não é a alternativa que a questão quer. A questão quer que você encontre a única alternativa em que o verbo haver não é impessoal. Não é impessoal. A alternativa A, ele é impessoal, porque está no sentido de existir. Então, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A alternativa B de bola traz assim: embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim não há verdade indiscutível. Veja aí o verbo haver em destaque. E aí, ele é impessoal ou não? Ele está em que sentido aí? Também no sentido de existir. Veja aí, para mim não há verdade indiscutível. Para mim não existe verdade indiscutível. É o que está escrito aí. Então você vê facilmente que esse verbo haver, também aí, ele está no sentido de existir. Logo, ele é um verbo impessoal. A alternativa B não é a alternativa que a questão quer. A questão quer o verbo haver não impessoal, não no sentido de existir, não no sentido de tempo. A alternativa C de casa diz assim: houve época em que os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas. Olha o verbo aí, houve, em destaque, o verbo haver. E aí, ele está em que sentido? Houve época. Houve época. E aí? Ele está no sentido de existir, não é? Existiu época. Olha aí. Eu digo assim: existiu época em que os valores religiosos se impunham à quase totalidade das pessoas. Então você vê facilmente que, mais uma vez, o verbo haver aí é um verbo impessoal, porque traz o sentido de existir. Fica sempre no singular. Houve época. Se fosse plural aí, seria houve épocas. Sempre no singular, porque ele é impessoal. Aí no sentido de existir. Houve época. Existiu época em que os valores religiosos, e aí vai. A alternativa D de dado diz assim: não haverá convívio social equilibrado e produtivo sem princípios e valores estabelecidos. Veja o verbo haver aí, no singular, haverá. Ele está em que sentido aí? Também no sentido de existir. Veja, não haverá convívio social, aí eu digo, não existirá convívio social equilibrado e produtivo sem princípios e valores estabelecidos. Então o verbo haver aí também no sentido de existir. Logo, é verbo impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Se aí fosse plural, seria: não haverá convívios sociais. Convívios sociais. Não haverá. O verbo sempre no singular. Até agora, não encontramos a alternativa que a questão quer. Com o verbo haver, não no sentido de existir, nem no sentido de tempo. Com o verbo haver, não impessoal. Vejamos a última alternativa. Diz assim: uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar. Veja aí o verbo haver em destaque. Haveria. Uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar.
Você vê facilmente aí que o verbo haver, na alternativa é, não é um verbo impessoal. Por quê? Porque ele não está aí no sentido de existir, ele não está aí no sentido de tempo. Ele aí forma uma locução verbal, haveria de fracassar. Então o verbo haver aí não está no sentido de existir, não está no sentido de tempo. Logo, não é um verbo aí impessoal. E é essa a alternativa que a questão quer. O verbo haver, não como um verbo impessoal. Viu aí, ó? A forma verbal destacada não é impessoal. Então o verbo haver aqui, na alternativa é, não é um verbo impessoal. Ele se conjuga aí em todas as pessoas. Se fosse plural aí seria várias comunidades ou umas comunidades que não respeitassem certos princípios e normas haveriam, no plural, haveriam de fracassar. Umas comunidades haveriam de fracassar. Uma comunidade singular haveria de fracassar. Então você vê que o verbo haver aí, na alternativa é, ele não é um verbo impessoal. Ele é um verbo pessoal. Ele vai para o singular ou para o plural, dependendo do sujeito. Sujeito no singular, haveria no singular. Sujeito no plural, haveriam no plural. Porque o haveria aí, o haver, não é verbo impessoal. Ele não vem no sentido de existir, nem no sentido de tempo. Entendeu? A alternativa correta aí, a única alternativa é. Mais um vídeo e muito obrigado.